Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Minutos do jogo. Jornal da Meia-Noite com José Rafael Lopes e José, o secretário-geral do PS, deixa um ultimato ao Governo. Se até sexta-feira as avaliações dos exames nacionais não estiver feito, o partido avança para uma comissão parlamentar de inquérito. Garantia deixada por José Luís Carneiro, que insiste nas críticas ao Governo na polémica da correção dos exames nacionais do 12º ano. O secretário-geral do PS diz que o futuro de milhares de jovens está em risco e que está exposta à incapacidade do Governo em gerir o processo de correção dos exames. O Ministro da Educação garantiu que até sexta-feira as notas vão estar disponíveis. Agora, José Luís Carneiro diz que essa é mesmo a data limite para evitar uma comissão parlamentar de inquérito. Se na sexta-feira houver falhas e se mantenham as falhas, é muito provável que a nossa decisão, ouvirei os órgãos do Partido Socialista, vou ouvi-los, aliás, no decurso das próximas horas, quer o Secretariado Nacional, quer a Comissão Política Nacional, é provável que o PS venha a acompanhar a iniciativa de uma comissão de inquérito. José Luís Carneiro, que diz que tem recebido muitas queixas por parte dos professores e acusa o Ministro da Educação de querer atirar a responsabilização desta polémica para os professores. O líder do PS vai mais longe, diz que há demasiadas falhas do Governo em áreas-chave da sociedade, mas coloca as culpas em Luís Montenegro, até porque, diz José Luís Carneiro, não cabe ao PS pedir demissões. O PS não pede a demissão dos ministros. O PS pede responsabilidades e exige responsabilidades ao Primeiro-Ministro. Porque, veja, para que hoje estejamos a falhar em tantas áreas, estamos a falhar de forma grave numa matéria de confiança na educação. Estamos a falhar na economia. Estamos a falhar na saúde. Estamos a falhar na habitação. Eu pergunto, a responsabilidade, ela é estrita e imputável a cada um dos ministros de per si ou ela é imputável ao Primeiro-Ministro? As palavras de José Luís Carneiro, que diz que Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, deve explicações aos portugueses. Em causa a polémica em torno do monte do Ministro em São Teotónio. O Ministro da Administração Interna divulgou as faturas das obras, mas continua sem mostrar os comprovativos de pagamento, situação que leva José Luís Carneiro a pedir mais explicações. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe da importância do escrutínio democrático para quem desempenha funções de natureza política e da importância que tem esclarecer todas as questões que há a esclarecer. É isso que eu espero que ele venha a fazer. As palavras de José Luís Carneiro, em entrevista à CNN Portugal, a pedir esclarecimentos a Luís Neves, Ministro da Administração Interna. O líder do PS não deixou de fora do discurso as sondagens, cujos dados revelam que 2/3 do eleitorado que está desencantado com a AD diz estar disponível para votar no PS. Diz José Luís Carneiro que não tem pressa, apesar do país não poder perder tempo. E apesar dos problemas com a correção, Hugo Soares defende que o método de classificação digital dos exames é uma mudança positiva para professores e alunos. Hugo Soares sai em defesa do Ministério da Educação. O líder parlamentar do PSD diz que a grande maioria dos professores está a favor da mudança. A esmagadora maioria das pessoas estão de acordo. Esta é uma mudança que eu não tenho dúvida é boa para o sistema educativo, para os alunos. É mais justa, mais equitativa e é melhor para os professores, como de resto, repito, os professores consideram. Hugo Soares, em entrevista na SIC, sobre o Ministro da Educação ter afirmado que o método deveria ter sido introduzido de forma gradual. Hugo Soares admite as dificuldades, mas reforça que esta transformação é positiva. Quando se faz uma transformação desta monta, deste tamanho, há sempre dificuldades. Sim, nem tudo correu bem. Sim, estamos a mudar para melhor. Eu tenho dito, quero aqui repetir. Ouça, se fosse para deixar tudo na mesma, deixem governar o Partido Socialista, são ótimos nisso. Nós viemos mesmo para mudar. As mudanças têm resistências, como disse o Sr. Primeiro-Ministro? Claro que têm. Trazem dificuldades, trazem. Eu ainda não vi ninguém dizer no espaço público que esta mudança é para pior. Hugo Soares, na SIC Notícias, sobre os problemas na classificação digital dos exames nacionais, o Ministério da Educação garantiu que as notas dos exames vão ser fixadas na sexta-feira, dia em que está marcado um debate de urgência sobre este assunto no Parlamento. E o governador do Banco de Portugal recusa que o crescimento económico do país tenha sido um milagre.
Em entrevista ao Observador, Álvaro Santos Pereira lembra que o crescimento da economia portuguesa foi alcançado depois de um período complicado, onde o país esteve quase 20 anos sem crescer. Para manter a tendência de crescimento, Álvaro Santos Pereira diz que são necessárias reformas e coragem para as pôr em prática. O governador do Banco de Portugal diz, em entrevista ao Observador, que um crescimento de cerca de 2% deve ser considerado moderado e um sinal de melhoria. Ainda assim contém o entusiasmo e recusa falar em milagres. Antes da crise financeira, nós tivemos quase 20 anos quase sem crescer, crescer bem abaixo de 1%, e isso levou-nos onde nos levou. Nós, neste momento, com crescimentos de cerca de 2%, crescimentos totais, estamos a falar de uma economia que claramente está bem melhor do que estava nos anos após termos aderido ao euro, não é? Portanto, e esses anos até à crise financeira e um pouco depois. Quer isso dizer que somos um milagre económico? Não, não somos. Nós estamos com uma economia a crescer de uma forma moderada. Nós precisamos crescer mais. Para crescermos mais, precisamos de reformas. Nesta entrevista ao Observador, Álvaro Santos Pereira diz ainda que um novo debate sobre a reforma laboral não seria negativo e assegura que não é o único a pedir flexibilidade. Eu já há muitos anos que defendo isso, e aliás a OCDE faz a mesma coisa, e vários bancos centrais falam sobre esta matéria. Eu defendo um modelo de flexi-segurança, ou seja, eu defendo que tem que haver maior flexibilidade, mas protegendo mais o trabalhador, ou seja, dá-se mais flexibilidade no posto de trabalho, mas protege mais o trabalhador. É isto que foi feito há uns anos atrás, há mais de 20 anos, na Suécia, na Dinamarca e outros países. Álvaro Santos Pereira, em entrevista ao Observador, o governador do Banco de Portugal não quis entrar em comparações com quem teve o cargo antes, ainda assim considera ser uma figura institucional que não entra em trocas de palavras com ex-governadores. Entrevista no Sob Escuta da Rádio Observador é manchete esta hora no site do Observador. Falamos de André Ventura, que quer que o Primeiro-Ministro se pronuncie sobre a conduta do Ministro da Administração Interna. O líder do Chega diz que Luís Montenegro tem medo do Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Em causa estão alegadas ameaças proferidas pelo Ministro no Parlamento. O líder do Chega vai reunir-se com os órgãos nacionais do partido para decidir o que fazer em relação ao caso. André Ventura, para já, quer ouvir Luís Montenegro sobre a conduta de Luís Neves, que considera ser inaceitável, mas para já o líder do Chega resiste a pedir a demissão do Ministro. Também não percebo o incómodo do Primeiro-Ministro em falar disto, porque parece que o Primeiro-Ministro tem medo de falar do Ministro da Administração Interna. E isso é inaceitável para o país. O que temos hoje diante de nós é um Primeiro-Ministro e um líder do PS que têm medo de falar de uma determinada personalidade, mesmo quando essa personalidade ou essa tutela exige escrutínio. Se depois disto e com isto o Ministro está em condições de continuar ou não. Acho que primeiro o Primeiro-Ministro tem que fazer essa avaliação, mas tem que começar por querer fazê-la. André Ventura, que pretende ter um encontro com o Primeiro-Ministro para abordar o caso e depois vai levar a questão aos órgãos nacionais do partido. No Médio Oriente, os Estados Unidos lançaram uma segunda vaga de ataques contra o Irão. Ataques que visam as capacidades militares iranianas que, segundo Washington, estão a ser utilizadas para ameaçar os navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos adianta que a ofensiva começou às 8 da noite, hora de Lisboa. Os bombardeamentos norte-americanos visam degradar a capacidade de Teherão de comprometer a navegação de navios no Estreito de Hormuz. Os ataques norte-americanos fazem parte de uma ofensiva retomada no fim de semana passado, depois do presidente norte-americano Donald Trump ter terminado o cessar-fogo com Teherão. No Mundial, a Argentina está de novo na final, venceu a Inglaterra por 2-1. Uma reviravolta nos minutos finais coloca os atuais campeões do mundo na final contra a Espanha. Depois da conquista na última edição, em 2022, no Qatar, a Argentina volta a estar numa final de um campeonato do mundo de futebol, agora para defender esse título. Nesta meia-final, a Inglaterra até marcou primeiro, mas aos 85 e aos 92 minutos, Enzo Fernandes e Lautaro Martínez fizeram a reviravolta no marcador. Ambos os argentinos foram assistidos por Messi. A final do Campeonato do Mundo está marcada para domingo, às 8 da noite. Vai ser uma final inédita entre Espanha e Argentina. A fechar, José, que outros temas estão em destaque? O Boa Vista vai encerrar a atividade após falhar o pagamento aos credores. Numa mensagem enviada à Luz, a administradora de insolvência diz que o clube falhou o pagamento aos credores para suportar as despesas do mês de junho. A administradora anuncia o encerramento de todas as atividades do clube no estádio do Bessa e nos espaços adjacentes, incluindo de todas as modalidades. Este desfecho esteve perto de acontecer desde dezembro do ano passado. Devido ao avolumar das dívidas do Boa Vista, a direção do clube não se pronunciou ainda sobre este
deste encerramento. O número de mortos pelos sismos de há 2 semanas na Venezuela subiu para mais de 4.800. Já os feridos mantêm-se perto dos 18.000. O balanço oficial foi divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodríguez. Entre as vítimas mortais dos sismos que abalaram a Venezuela a 24 de junho, há ainda 119 portugueses e luso-descendentes, é o que diz o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. O ministro da Defesa da Ucrânia anunciou a demissão do cargo, decisão que acontece na sequência da saída da primeira-ministra ucraniana no âmbito da remodelação governamental que está a ser levada a cabo pelo presidente Zelensky. Numa mensagem no Telegram, Mikhailo Fedorov relata os sucessos do ministério que liderou e diz ter sido uma honra servir o povo ucraniano. José Rafael Lopes com o Jornal da Meia-Noite.